agora, gente, papo de mulher totalmente pra gente. A mulher recebe a notícia que tá grávida. Você recebeu agora, essa semana, esse mês. E quando passa aí o período da euforia, porque aí você quer a barriga... Eu falo que é o único momento que a mulher deseja que a barriga cresça. Quer ter barriga, é a gravidez, porque quer mostrar o barrigão, quer mostrar que tem um bebê ali. Curte aquele momento, mas chega as dúvidas e ali fica aquela apreensão em relação ao parto e o nervosismo. É normal, mas é preciso cuidado, viu, mulheres? Não se tornar aí um quadro de ansiedade patológica. Pode acontecer. E é sobre isso que nós vamos conversar, bater um papo muito gostoso com a obstetra, a doutora Avelina Sanches. Saudades! Que bom que a senhora está aqui, demorou muito para voltar. Já batemos um papo aqui, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. E também com a doula, a enfermeira Vanessa Aveline. Seja muito bem-vinda, que bom tê-la aqui. Gente, Avelina e Aveline. É, coincidência. Uau! Que bom ter vocês aqui. Obrigada. Prazer, bater um papo. E você tem receio aí de ter filho? Tem alguma dúvida com relação à gravidez? Manda o WhatsApp aí no 984029756. Tá chegando o WhatsApp aqui pra mim, mas já vai mandando aí a sua pergunta. 984029756. Manda o seu WhatsApp pra cá pra gente poder tirar todas as suas dúvidas. Aproveite, porque a gente sempre traz os melhores especialistas aqui para nos ajudar. Medo, ainda mesmo no século XXI, existe o medo do parto? Existe o medo do parto, muitas vezes por desconhecimento, né? Então, eu acho muito importante, como a gente estava conversando aqui, que as pacientes, uma vez grávidas, que elas sejam muito bem orientadas, né? Certo. Então, procurar um pré-natal, ter um bom contato com o seu médico, leituras. A gente estimula que as pacientes leiam relatos de parto, que elas vão vivenciar a experiência de pessoas que já passaram por esse processo e tirem todas as dúvidas com o seu médico obstetra, né? É um momento dela já começar a se preparar para o evento do parto. O ideal seria já começar a preparar antes, não é, doutora? Sim. Tipo, eu desejo engravidar, então aí tem o ácido fólico, aí você vai procurar, vai olhar a sua saúde, vai analisar com a família, porque quando você não se prepara, isso pode também gerar uma certa ansiedade. Sim. Então, quando você se prepara do ponto de vista clínico, né? Sim. Exames, as vitaminas, o acompanhamento mensal com o pré-natal, você já vai entrando no clima, né? Você já vai se informando de tudo que é importante para você se preparar para esse grande dia, o dia do parto, né? E conta pra gente, Aveline, eu tô falando, Avelina é a doutora. Aveline, conta pra gente a função da doula. Explica pra gente, você é enfermeira e é doula também, como isso funciona, como uma doula ajuda muito nesse período aí, às vezes, da ansiedade, do medo aí do parto. Conta pra gente. Carol, doula, na verdade, vem do grego mulher que serve. E quem nós servimos? Nós servimos doula. A gestante, né? Aquela mulher que está ali para receber seu filho. O trabalho da doula, ele pode começar e deve durante a gestação, até antes da gestação também, porque como a gente se prepara fisicamente, a gente tem que se preparar emocionalmente também para o parto. Que às vezes a mulher se prepara fisicamente e quando ela se vê grávida e lembra que esse neném tem que nascer... Vai ter que sair daqui, meu Deus! E como aí? Vai ser, né? Qual a menos ruim solução, porque tudo parece muito terrível e dolorido. Então a doula, ela pode sim ajudar nesse processo de entender de informação, como a Avelina falou muito bem, né? Que a informação, a partir do momento que a mulher conhece o processo e ela sabe o que esperar dele, ele não dá mais tanto medo. Você já vai conhecendo. Eu acho que em todos os medos é isso, né? O não conhecer... O desconhecido, né? É terrível. Você pode e deve mandar a sua pergunta 984029756 e a gente já tem perguntas aqui, participações lá do Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim. É a Valéria, de Sou Valéria, e estou grávida com quase 3 meses. E em razão aí de ter tido muitas cólicas na juventude, não consigo nem pensar em ter parto normal. Muito embora minha família
na tradição, seja o parto normal. E aí, doutora, o que a gente fala para ela? Eu acho que a gestante, uma vez grávida, ela tem que encarar o parto como um processo fisiológico, um processo da natureza, né? Então, nós somos preparadas para ter capacidade de ter um parto, né? É muito importante o apoio da família, as pessoas que estão com você no dia do parto. Então, assim, para tornar esse momento mais agradável, mais leve, né, é muito importante esse apoio. A gente conta com a presença da doula, que é uma ajuda muito importante também, porque elas proporcionam massagens, terapias, isso deixa a paciente mais confortável. Ao longo da gravidez, doutora? Não, estou falando assim, em relação ao parto, que ela referiu o medo ao parto, né, em relação às dores. Entendi. Só que essa dor que você vai sentir no dia do seu parto, ela tem um objetivo muito maior, que é a chegada do seu bebê, né? Então, assim, a mulher, ela se preparando, ela tolera muito bem essa dor, principalmente porque no início do trabalho de parto, essas contrações, elas demoram a vir, tem um espaço grande entre elas, a intensidade não é tão grande, então você vai se adaptando a esse processo de dor, você vê que o trabalho de parto está evoluindo, que daqui a pouco o bebê vai chegar. Então, assim, é muito gratificante, mesmo que tenha dor, você saber que vai nascer o bebê. Né? E trabalhando o psicológico facilita muito, né? Ajuda muito, Com certeza, com certeza. Tem uma pergunta aqui, a Paula de Belo Horizonte, perguntando aí para vocês. Então, gostaria de saber o grau de risco da gravidez de uma mulher hipertensa. Consultei uma obstetra e ela disse que posso engravidar, mas é preciso um acompanhamento bem rigoroso. Fiquei muito assustada. Tomo losartana, se não me engano, pela manhã. O medo me fez desistir. Tenho um filho de 1 ano e... Não, tem um filho de 9 anos. E há 9 anos ela tem estado aí com medo devido a ser hipertensa. E aí? A paciente hipertensa, ela pode engravidar, mas é importante que ela tenha um bom controle da pressão. Existem medicamentos que a gente pode usar durante a gravidez, a losartana não seria uma opção. Então, assim, você conversando com o seu médico obstetra, ele vai trocar a sua medicação, mesmo antes de engravidar, para que você já engravide tomando. E ter o bom controle da pressão durante a gravidez, né? Claro que é uma gravidez que inspira mais cuidados, a gente considera uma gravidez de alto risco, mas se você for bem acompanhada, principalmente por médicos que tenham experiência com gestação de alto risco, você pode ter um sucesso até o final da sua gravidez. São mais exames, são mais ultrassons, um acompanhamento mais próximo, mas completamente viável. E isso não impede o parto normal. Não. Né? Muito pelo contrário, o parto normal é uma boa indicação nesses casos. E aí eu pergunto para você também, Vanessa. Bom dia, tem outra aqui. É a Thaís, estou grávida de 3 meses, já é a segunda gravidez. E estou mais estressada que antes. E aí, o que fazer? Eu acho que, assim, nós seres humanos, né, nós somos esponjas, então a gente pega as informações que as pessoas já passaram por aquilo e vai guardando. De repente, a história dela do primeiro parto pode ser uma sombra nesse momento, mas tem outras questões também, quando você já tem um filho, e às vezes um filho pequeno, e aí os seus medos são muito maiores, né? Você fala, ai, tem que dar tudo certo no parto, porque além desse neném que está chegando, ainda tenho tenho outro em casa. Então tem que ser rápido, porque eu tenho que cuidar do outro, não, e vai ficar longe de mim o tempo que eu tiver na maternidade. Então essas questões todas, elas implicam nesse aumento do medo. Eu estou observando aqui, pessoal, eu estou tremendo aqui, porque tá chegando pergunta mesmo. E aproveitem e tirem mesmo as suas dúvidas. Eu estou observando aqui, vou ler essa próxima, as pessoas acabam tendo medo por algo que aconteceu, seja na primeira gravidez, ou algo da família, ou algo que ela está vivendo. E às vezes isso tem feito com que às vezes elas adiem o sonho de ser mãe ou de ter o segundo filho. Isso acontece muito também, né? Acontece. Mas uma gravidez nunca é igual a outra, ou pode ser? Normalmente não, né? Você, num outro momento de que você está vivendo uma segunda gravidez, você está num outro momento de vida, né? Tanto fisicamente, como emocionalmente, como socialmente. Então, assim, sempre se preparar, mas não quer dizer que uma gravidez vai ser igual a outra. Com certeza que não. Pessoa que teve uma cesariana recentemente, pode ter um parto normal? Claro. Porque há esse medo de, na hora de realizar o parto normal, forçar demais e abrir em cima. Existe isso, doutora?
O risco o risco de acontecer isso é muito baixo. Não justifica você indicar uma cesariana para uma paciente que já fez uma cesariana só por causa desse medo, né? Ela tem que ser bem acompanhada. A única indicação de você fazer novamente a cesariana é se houver uma indicação obstétrica, entendeu? Ou então se o mesmo motivo que levou a primeira cesariana se repetir. Né? Agora, se for uma gravidez normal, que estiver evoluindo normalmente, a paciente que teve uma cesárea prévia, ela é candidata a entrar em trabalho de parto e ser bem acompanhada. Tem mais uma pergunta aqui para vocês. Eu sempre quis ter 4 filhos. Ó, essa é animada. Já tenho um casal. Tem uma de 1 aninho, a Melode, e o Isaac, de 3 aninhos. Eles são, ela falou, o melhor presente de Deus para mim, que benção, isso mesmo, mas sofri 2 pré-eclâmpsias e meus filhos nasceram prematuros. Não tivemos complicações, mas tenho muito medo de engravidar aí novamente. O que vocês me aconselham? Só tive pressão alta na gravidez. Toda paciente que teve pré-eclâmpsia, ela tem um risco aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia novamente, né? Então, como eu disse antes, mesmo em relação à hipertensão, mesmo sem pré-eclâmpsia, é uma paciente que pode engravidar, mas ela requer um acompanhamento com um especialista em gestação de alto risco, um pré-natal muito bem acompanhado, né? Mas ela tem que ter consciência que existe o risco de acontecer novamente, sim. No caso da pré-eclâmpsia, sim. Conta pra gente um pouquinho, Vanessa, com relação à doula. Hoje é reconhecido, hoje é considerado como se fosse uma profissão. Existe como as pessoas podem ter uma doula, é uma pessoa que ela conhece, não conhece, tem como ter esse contato anterior. Explica pra gente como que funciona esse processo e como hoje é conhecido pelas pessoas. A doula, Carol, ela é uma ocupação hoje. Nós temos doulas em todos os estados brasileiros, o que para a gente é uma alegria muito grande. Porque, né, a gente vem as décadas mais recentes de um boom de cirurgias e muitas vezes não com uma indicação real para a cirurgia, né? Uma indicação de medo, ou medo à dor. Então, as mulheres passavam com muito mais rotina por uma cirurgia. Ficou comum você falar assim, vou ter o meu bebê por uma cesariana. E o trabalho da doula na cesariana, ele é possível sim, ela pode ajudar a mulher sim, mas o ideal é que a gente conheça essa mulher durante a gestação dela e possa ajudar ela a, de repente, lidar com esses medos e vencer eles. Porque uma cirurgia, ela é bem indicada, ela salva vidas, mas ela traz riscos também. Como a doutora Avelina falou, o parto ele é natural, né? Ele é uma coisa instintiva nossa, de seres humanos. Então, já está dentro da gente. A gente sabe fazer isso, sabe fazer bem feito, sabe colocar os nossos bebês ao mundo. Então, o processo da doula agora, o trabalho dela agora está sendo melhor recebido, porque nós temos equipes que apoiam isso e a gente consegue levar informação para as mulheres. Então, a gente consegue dar a entender para elas que não é esse bicho de 7 cabeças, né? Que existe um lado muito positivo, que o parto normal pode sim ser muito prazeroso. Porque pode falar. Não, é só um comentário em relação ao medo. Quando a gente fala medo em relação ao parto, eu acho que é muito em função do desconhecimento e em função do medo de dor. Né? Então, eu queria que as gestantes soubessem que a gente tem maneiras de driblar essa dor. Né? Então, assim, não é que a gente tenha que sentir dor, mas a gente pode amenizar essa dor. Né? Certo. Então, assim, são massagens, são posições, posturas que a mulher assume, né? Ela pode ter a presença da doula com essas massagens também. A gente usa muito a água, né? A água quente nas costas, a banheira. Então, a gente tem medidas para aliviar, para amenizar essa dor. Não é que ela tenha que sentir a dor e curtir a dor, a gente pode driblar essa dor, né? Entendi. E mesmo o evento da analgesia, né? Que é uma possibilidade. Aquela mulher que está no trabalho de parto e ela já usou os recursos não farmacológicos e chega num momento que ela não está tolerando a dor e a dor está atrapalhando a evolução do trabalho de parto, ela tem a opção da analgesia. E a analgesia que a gente usa no parto normal, a gente preconiza uma analgesia que a mulher continue tendo domínio do seu corpo. Ela pode andar, ela vai se locomover, ela vai continuar movimentando para continuar estimulando essas contrações. Então, assim, não é que tem dor e tem que sentir dor até o final. A gente vai administrar essa dor com as medidas farmacológicas e não farmacológicas. Gente, doutora Avelina, mais de 20 anos obstetra. Ela nasceu médica já. A gente falou que nasceu médica já.
Então, tem muita experiência para poder falar. Mas e aquela que tem medo da analgesia? Eu tenho medo da anestesia, eu tenho medo da agulha. Como fazer aí? Aí a gente tem as doulas. Aí, vai lá, doula, conta. Aí a bola é nossa. Aquela agulha, como que funciona? Porque tem mulheres, às vezes, que tem aquele medo, o medo da agulha. Isso. Principalmente. Ou né? às vezes tem um medo de, eu tenho que ficar parada, e se eu movimentar? E vem a contração nesse tempo, né? Isso, e aí? Pois é, a gente usa primeiro, como a Avelina bem falou, a gente tenta recursos não farmacológicos. Então, a gente vai tentar aliviar essa dor sem usar a analgesia farmacológica, que é essa anestesia dada à mulher. E muitas vezes a gente consegue fazer isso com grande qualidade e a mulher não chega a pedir em momento nenhum anestesia. Ela lida bem com aquela dor com que a gente proporciona. É uma superação, né? É uma superação. E o processo de parto, né, ele é hormonal, ele acontece todo dentro da mulher. O corpo dela que comanda aquele processo todo. Então, o corpo também libera alguns hormônios que são importantes para o andamento do parto, mas que também podem dar essa sensação de prazer, se a gente souber aproveitar bem o ambiente e as técnicas que estão por perto. Mas, se por acaso, mesmo usando essas técnicas, ela não conseguiu esse alívio da dor esperado, aí a gente vai para a analgesia, mas aí a doula também conversa com ela, tenta explicar o que está acontecendo. A doula é meio psicóloga, não é? Nós somos mães dessas mulheres, somos irmãs, melhores amigas. E vira avó do bebê. Também. Nós somos tudo desses nenéns. As pacientes são muito bem acolhidas, né? Então, assim, tem todo esse ambiente agradável, porque é um nascimento, né, gente? É muita emoção. Então, assim, o acolhimento do médico, o acolhimento da doula, é um ambiente muito gostoso, né? Eu adoro trabalhar com as doulas, pra gente também é um prazer muito grande elas estarem juntos, sabe? A senhora estava até me contando a respeito de... É uma equipe que a senhora tem de médicos com doulas, não é isso mesmo? Na verdade, a gente tem uma equipe de médicos, a gente trabalha muito priorizando, estimulando o parto normal, o parto natural. E na nossa equipe a gente promove cursos na associação médica para orientar as gestantes. Durante esses cursos as pacientes já têm a oportunidade de conhecer a doula, se ela quiser depois contratar. E esses cursos são importantes para orientação. Eu preconizo muito isso para as minhas pacientes, orientação, leitura, conversas, para elas realmente se estruturarem bem durante a gravidez para o parto e para o pós-parto, né? Entendi. Tem o pós-parto, né? E tem pergunta que está chegando. Olá, paz do Senhor. Olá, de Goiás. Sou de Goiás. E queria saber qual é o grau de dificuldade de uma mulher aí com ovário policístico e tireoide em engravidar. É a Bruna, lá de Goiás. A paciente com ovário policístico, ela pode ter um quadro de anovulação e às vezes, eventualmente, precisa estimular a ovulação para que ela consiga engravidar. Não necessariamente, mas muitas vezes sim. E a paciente com problema de tireoide, ela tem que ter um bom controle da tireoide antes de engravidar. Então, assim, é um controle com endocrinologista, exames, TSH, ver se está tudo bem, né? E normalmente a mulher que tem hipotireoidismo, quando ela engravida, ela precisa aumentar a dose do medicamento. Então, como eu disse antes, segmento, né? Tudo é acompanhamento e tudo. Então, a mulher com ovário policístico, ela pode tentar engravidar espontaneamente, né? Num primeiro momento, tendo um bom controle da tireoide. Certo. Né? Assim que ela engravidar, fazer a avaliação do TSH e normalmente a gente aumenta a dose do hormônio tireoidiano. E se ela eventualmente não conseguir engravidar pelas vias normais, ela pode usar uma medicação indutora da ovulação. Né? Para paciente com ovário policístico, às vezes ela precisa induzir a ovulação. Tem outra pergunta aqui da Raquel. Gostaria de saber se quem teve ali ruptura uterina, mas só descobriu na hora da cesariana, para engravidar de novo, ela pode engravidar de novo? Ela falou que não teve complicações durante o parto, a bebê nasceu bem, isso tem 2 meses. Durante a cesariana, às vezes acontece. Na hora que você abre o abdômen, você vê que o útero, na verdade, já estava se abrindo, né, no lugar que já foi cortado antes. Então, ali ele vai ser novamente suturado, vai ser feito, né, a gente vai com os fios cirúrgicos e tudo, e depois que cicatrizar, ela pode ter um outro filho, sim. Depois de um tempo, né, depois de 1 ano, ela pode engravidar normalmente. Aqui tem pessoal falando, elogiando as doulas, falando que são essenciais para um parto, que isso Não, ela falou o seguinte: parabéns às Avelinas. As Avelinas. Uma boa médica e uma doula são essenciais para um parto.
a equipe é maravilhosa. Aí eu estou até recebendo mensagens. Tem outra, em relação à pré-eclâmpsia. Qual é o tempo que a pressão pode continuar alta após o parto? É a Roberta de Bodoquena, Mato Grosso do Sul. O quadro de pré-eclâmpsia ele está relacionado à gestação. Então, uma vez que o bebê nasceu e a placenta foi expelida, o quadro de pré-eclâmpsia ele já entra num processo de remissão, né? Então, a pré-eclâmpsia está muito relacionada à gestação. Algumas pacientes, depois de um quadro de pré-eclâmpsia, às vezes elas permanecem hipertensas. Às vezes, transitoriamente, no pós-parto, uma semana, um mês, e algumas pacientes elas tornam-se hipertensas após. Mas é uma proporção menor. A maioria resolvendo a gravidez, né, acontecendo o parto, o processo de pré-eclâmpsia está resolvido também. Tem aqui, como aquela mãe que tem medo de complicação com o bebê. Porque são tantos medos e tantos receios, mas tem aquela como lidar com o medo de ter uma complicação, ou enfim, ou já sabe que deu alguma alteração. Como permanecer tranquila nesse período? Carol, com o pré-natal feito com qualidade, nós conseguimos perceber a maioria, né? Os médicos conseguem perceber a maioria desses problemas. Então, a mulher já se prepara durante a gestação, quase sempre ela já conhece, sabe o que esperar daquele neném que está vindo, e aí a gente trabalha junto com ela, a equipe multidisciplinar, né? O médico, a doula, entra o psicólogo também nesse processo para ajudar ela a lidar com isso. Agora, pode acontecer sim durante o parto, né? Na hora do parto, descobrir algo não esperado. Mas quando o processo ele é feito um pré-natal de qualidade, isso é muito raro acontecer. Mas quando acontece, a gente ajuda no que for possível, né? Entendi. Lembrando sempre de não ir com os nossos preconceitos, os nossos conceitos anteriores, e ouvir aquela mulher, aquele casal, qual a demanda dele e em que a gente pode ajudar. Muitas vezes dando um abraço solidário, né? É verdade. Em muitos casos isso é maravilhoso. Né? Hoje em dia, as mulheres têm mais receio da cesárea, do parto normal, elas querem escolher. Como que acaba funcionando na prática, doutora? Eu acho que esse ano muita coisa aconteceu em relação à assistência obstétrica, né? E isso, para a gente que trabalha nessa linha de estimular que a paciente tenha realmente as suas escolhas, para a gente é muito gratificante. Certo. Né? Eu acho que a gente tem que entender que a paciente é a protagonista, né, do parto, o parto é dela, e o médico está ali para ajudar. Né? A gente está ali para ajudar, para agir se necessário, e está sempre monitorando tanto a gravidez quanto o evento do parto. Mas eu acho muito interessante isso. Hoje tem uma busca maior, as pacientes a gente está tentando resgatar essa questão do estímulo ao parto normal, ao parto natural. E eu fico muito feliz de ver que realmente isso está acontecendo na prática, né? As mulheres estão buscando seus direitos, elas participam, elas expressam isso para a gente. A gente trabalha com um plano de parto que é como se fosse um documento que a gente faz tipo um roteiro vinculado ao parto. Aí a paciente espelha para a gente quais são as suas expectativas, como ela gostaria que fosse, em qual ambiente, em qual posição, com quem que estaria perto dela. Então, assim, a mulher é muito ativa mesmo. Ela tem algumas que até optam pela cesariana. Mas, assim, depois que a gente conversa, explica, a maioria muda de ideia. Né? Agora tem umas que permanecem e a gente respeita. Se ela quiser uma cesárea e quiser e a gente não conseguir convencer, ela tem direito, o parto é dela. Entendi. Né? Tem aqui uma outra participação. Graça e Paz, fiz o uso de medicação para induzir ovulação e não engravidei. O que devo fazer? As pacientes que têm a dificuldade para engravidar, elas têm que procurar um médico especialista em fertilidade, né, o infertileuta, porque para ele fazer o diagnóstico preciso do que está acontecendo. Né? São várias causas, existem causas masculinas, causas femininas, às vezes um pouquinho de cada um, então tem que ser feita toda uma investigação. Né? Radiografia do útero, ultrassom, o espermograma do marido, exames hormonais, a gente tem que detectar qual que é a causa, né, da paciente não está conseguindo engravidar e agir sobre a causa. Se o processo for de ovulação, se ela induzir a ovulação por medicamentos orais, às vezes tem que passar para medicamentos injetáveis, né? Realmente tem que procurar um especialista para estudar o caso, dar o diagnóstico preciso e tratar de acordo com o que for necessário.